Oi, Glossinalta, tudo bem? Salve, glossonauta. Cuidades. Oi, glossonauta. Tudo bem? ¿Qué tal, glosonauta? ¿Todo bien? Hola, glossonauta. Como estás hoje? Hey, Glossinalta, what's up? Ciao, glossonauta, come stai? Oi, glossonauta. Alles gut? Oi, glossionauta, tudo bem? Ah, Glossonato. Bom demais? Salut glossonaute, comment ça va? Oi, glossonauta, tudo bem? Tudo. Hoje, vocês serão os linguistas. Eu vou apresentar diferentes palavras e vocês vão pensar um pouco, ou até pausar o vídeo, se quiserem, e vão escrever aí nos comentários, ou simplesmente podem dizer para vocês mesmos como essas palavras foram mudando com o tempo até chegarem a nós. Por exemplo, eu apresento a você a palavra tégula do latim. Aí você pode pausar o vídeo para pensar, o que será que essa palavra se tornou em português? Depois de chegar a uma conclusão, você pode já deixar nos comentários a palavra que você acha que a palavra que eu apresentei se tornou, ou então você pode ir guardando para depois colocar num comentário só todas as transformações das palavras que eu vou apresentar. Ou seja, você pode escolher se vai fazer vários comentários ou um só. E você também pode decidir se vai colocar no seu comentário todas as palavras que eu vou apresentar no vídeo ou só algumas delas, tá? Então, isso daí fica ao critério de vocês. É uma espécie de jogo que a gente vai fazer. Bem, no caso de tégula, que eu acabei de apresentar, acho que vocês já tiveram tempo para pensar e talvez alguns já tenham até escrito no comentário o que acham que tégula se tornou. Eu vou dar já a resposta. Tégula se tornou telha em português. E aí, você acertou? Agora você pode pausar o vídeo mais uma vez, só que para fazer algo diferente. Você pode escrever nos comentários o passo a passo da transformação da palavra apresentada. Então, se tem tégula e tem telha, como foi que essa transformação aconteceu? Tá? Tem vários estágios na transformação que podem ser difíceis de representar sem usar o alfabeto fonético internacional. Então, vocês podem simplesmente, de forma simplificada, dar como 3 etapas. A etapa inicial, uma etapa do meio e a etapa final. Ou mais algumas, se vocês quiserem tentar representar isso de alguma forma ou fazer alguma explicação. Não importa se a sua resposta estiver correta, parcialmente correta ou errada. Eu só queria ver vocês usar a lógica para tentar descrever a transformação, esse processo de transformação das palavras. Hoje, vocês são os glossonautas. Bem, no caso de tégula, foi o seguinte. A gente perde a vogal longa, então tégula se torna tégula. Depois, você vai perder a vogal átona no meio da palavra, então tégula vai mudar gradualmente até esse U do meio se apagar. Então, tégula, 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 tégla, até ficar tégla. Depois, essa sequência de gl, como tégla, vai mudar aos poucos assim. Tégla, téglia, telha, telha, até nos dar telha. Para representar isso, bastaria vocês colocarem nos comentários algo como tégula, tégla, telha, certo? Se quiserem dar mais explicações, mais detalhes, podem, mas não precisa. Então, acho que assim já dá para a gente fazer o nosso jogo. Agora, tente usar a lógica para descobrir o que ungula se tornou em português. Se quiser, pode pausar o vídeo para tentar pensar um pouco. E aqui vai a resposta. Ungula se tornou unha, certo? Ungula nos deu unha. E bem, agora seria o momento de você deixar aí nos comentários como você acredita que ungula se tornou unha, né? Os estágios intermediários. Bem, imagino que já tenha feito isso, então vamos continuar. O processo de ungula foi o seguinte. Em ungula, você vai ter também o apagamento do U no meio da palavra, então ungula se torna ungla, certo? Assim como tégula se tornou tégla. Aí depois, ungla vai se tornar unha, assim como tégla se tornou telha, ungla se torna unha. E aí você teria a forma unha. E, posteriormente, unha se torna unha. Tá? O contato desse som nasal com o lh, né? Unha, terminou fazendo com que o som mudasse de unha para unha.
Curiosamente, ainda existe a forma unha em galego, tá? Eu não sei se vocês conhecem o galego, ainda vou fazer um vídeo sobre ele, mas dentro do sistema linguístico galego-português, o galego é uma das variedades linguísticas. E em galego existem várias coisas arcaicas na morfologia, tá? Então, os galegos, alguns dizem unha, assim como em português, mas alguns dizem unha, na sua forma mais arcaica. Então, de forma resumida, o processo foi ungula, ungla, unha, unha. E é isso, unha. Mas se alguém tiver respondido que de ungula nós temos em português ungula, não estaria errado. Se vocês forem no dicionário, vocês vão encontrar em português a palavra ungula também, que também se origina de ungula, do latim. E a gente usa ungula para falar, por exemplo, do casco dos animais. E aí você se pergunta, tá, peraí, você está me dizendo que da palavra ungula, da mesma palavra, nós temos duas palavras diferentes em português, a gente tem unha e ungula da mesma palavra? E a resposta é sim. Isso pode acontecer. Uma mesma palavra pode dar resultados diferentes em português. Isso acontece porque uma palavra pode chegar a nós por diferentes caminhos. Um é que a palavra do latim, usada pelo povo na fala popular cotidiana, foi se transformando gradualmente até chegar a nós e passando por todas as transformações fonéticas que você espera que essa palavra tenha passado com o tempo. Então, é o caso de ungula, né? Ela foi mudando assim, ungula, ungla, unha, unha. E aí chega a nós como unha, da mesma forma têgula, telha, certo? Mas às vezes acontece outra coisa. Às vezes as palavras chegam a nós por outro caminho, que não é a evolução fonética natural da palavra, mas que a palavra, que pegam a palavra do latim diretamente, como é em latim, e jogam dentro do português, gerando uma entrada de uma palavra por uma via diferente que impede que essa palavra passe por todas as modificações esperadas. Então, imagine que em português a gente já tinha a palavra unha, usada pelo povo. Essa palavra já existia. Aí alguém queria fazer referência ao casco dos animais, que é como uma unha, né, de certa forma. Queria fazer referência ao casco dos animais e aí eles pensaram, vou usar aqui a palavra do latim ungula. E aí pega a palavra diretamente do latim. Normalmente isso acontece em textos técnicos, literários. Pessoas cultas fazem isso, pegam a palavra do latim diretamente e jogam no português. E aí você passa a ter duas palavras diferentes provenientes da mesma. Uma que vem pela fala popular, passando pelas evoluções fonéticas, e outra que vem pela via culta e já é jogada dentro do idioma, assim, pronta, sem passar por qualquer modificação fonética. Às vezes adaptam só a terminação da palavra, alguma coisinha, e fica assim. Então, a partir de ungula, nós temos tanto unha, que evoluiu pela via natural, como também ungula, que vocês podem ver em um dicionário de português, que vem pela via culta. Bem, mas vamos para a próxima palavra. Agora, para respirar um pouco, vamos ver uma palavra mais fácil. A próxima é dormire. Eu sei, é tão fácil que parece pegadinha, mas não é. Dormire é o que nos deu dormir. Então, é isso mesmo. Então, a gente vai ter simplesmente dormire, perdendo a vogal longa. Então, o I se torna I. Dormire se torna dormire. Depois, a gente vai ter uma apócope, que é quando o final da palavra cai. Então, dormire se torna dormir. E acaba assim, no R, dormir. E a partir de dormir, a gente tem o dormir que a gente usa hoje. Eu mostrei o caso de dormire para mostrar que nem toda palavra passa por uma grande transformação. Existem algumas sequências de sons que mudam muito com o tempo, mas tem algumas que não mudam tanto. Então, a palavra fica praticamente igual. Agora, vamos dificultar só um pouquinho. Eu vou apresentar outro verbo, tá? A gente teve dormire, dormir. Agora, vamos ver comedere. O que vocês acham que comedere nos deu em português? É um verbo também. Aqui vai a resposta. Comedere nos deu comer. Agora, se quiserem escrever a evolução de comedere até comer, podem pausar e escrever nos comentários. E aqui vai a resposta. Tá? Comedere vai perder o D intervocálico, ele vai se enfraquecendo com o tempo. Comedere, 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 comere, até a palavra ficar só comere.
Depois, a gente vai ter uma crase, que é a união de duas vogais iguais numa só. Então, comere se torna comere. Depois, comere passa por uma apócope e se torna comer. E é daí que a gente tem o nosso comer, que a gente usa hoje em português. E aí, até agora, vocês estão se saindo bem? Vocês adivinharam o resultado de todas as palavras que eu apresentei? Vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos usar como exemplo a palavra grega eklesia, porque um dos meus alunos de grego me perguntou recentemente sobre ela e como eklesia se tornou o que em português? Digam aí o que vocês acham. E igreja, certo? Eklesia nos deu igreja. Ele me perguntou: professor, é verdade que a palavra igreja do português vem de eclesia? Parece tão diferente, né? Teria como explicar? E sim. Mas antes de eu explicar, eu já expliquei a ele, né? Mas antes de eu explicar aqui neste vídeo, vocês deixem aí nos comentários como é que vocês acham que eclesia se tornou igreja. Tá? Esse vai ser um passo a passo mais longo. Tem várias etapas aí. Mas se quiserem, podem pausar, né? Eu vou dar só o primeiro passo para ajudar, tá? Eclesia nos dá eclésia em latim. A vogal tônica muda, porque a vogal tônica em grego é determinada pelo acento melódico da palavra. Então, o i de eclesia, essa sílaba, ela tem um acento mais agudo, eclesia, e o acento melódico termina determinando a vogal tônica. Depois o grego perdeu o seu acento melódico, ficou só com essa vogal como sendo tônica. O latim, por outro lado, não tem esse acento melódico. As sílabas tônicas são determinadas por outra coisa, pela posição de sílabas longas e breves. Então, acontece que o eclesia passa para o latim como eclésia. Então, já mudou a sílaba tônica, de eclesia para eclésia. Primeiro passo, tá? Então, vocês podem partir de eclésia para chegar até igreja. Vamos lá. Bem, agora eu vou dar a resposta. Então, temos eclésia, tá? A gente vai perder a vogal longa, o E longo se torna um simples E. Nesse caso, a gente também perde o C duplicado, né? Que a gente teria eclésia, eclésia com K duplicado. Esse som K duplicado se perde e a gente passa a ter simplesmente eclésia. Aí vamos ter uma sonorização. O som do K passa a G e o som S, representado pela letra S, passa a Z. E é aí que o S passa a ter som de Z em português. Tá? Então, eclésia vai se tornar eglésia. Eglésia. Tá? Depois, em eglésia, você vai ter o fechamento do E inicial. Eglésia termina mudando para iglesia, e então iglesia passa por mais duas mudanças. Essa sequência do final, iglesia, esse zia sendo pronunciado rápido, vai mudando. Iglesia, 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 igreja, até da igreja, e o L passa por um rotacismo. Tá? Do mesmo jeito que você tem pessoas que vão pronunciar uma palavra como claro e dizem craro, ou às vezes vão dizer planta e dizem pranta. Aconteceu que iam pronunciar igreja e acabavam dizendo igreja. E aí a palavra ficou igreja. Tá? Então, por isso que a gente tem igreja em português. Tem outras palavras em português que têm esse mesmo fenômeno, como prata, que era originalmente plata. Né? E o curioso, isso daqui é curioso. Tá? O português é uma língua que tem essa presença desse rotacismo, dessa transformação do L em R, acontece em igreja, em prata, né? E essas palavras passaram para a língua padrão, passaram para o uso culto da língua com rotacismo, enquanto algumas outras palavras, como frauta, não passaram para o uso padrão com rotacismo. A gente diz flauta na língua padrão. Só que isso é algo completamente inconsistente. Tipo, o fato de ser igreja e prata, mas a gente dizer flauta e planta, isso é algo totalmente, assim, não há um motivo linguístico mesmo para isso. É só simplesmente que pegou. Assim, sabe? As pessoas
a moda pegou e pronto. Não há uma causa linguística real para isso. É só uma questão de uma moda que pegou desse jeito. As palavras se consolidaram assim, com uma regra completamente inconsistente. E por quê? Porque a língua é falada por seres humanos e seres humanos são inconsistentes. Mas se vocês pegarem um texto de Camões, por exemplo, vocês vão encontrar frauta e coisas desse tipo. Então, resumindo, a gente teve aí eclésia, 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 eglésia, iglésia, igreja, igreja. Esse foi o processo. Agora vamos fazer isso com uma palavra de origem germânica que chegou até nós. Tá? A palavra é Hamithi. Era uma palavra usada há muito tempo, lá nos primeiros séculos depois de Cristo, e a gente tem esse som de th na palavra, né, que a gente pode representar tanto com essa letra aí que vocês estão vendo na tela, que tem esse formato assim, ou você pode colocar um simples TH para isso. Tá? Ela tem um H também no começo. Esse H, hoje em dia, nas línguas germânicas atuais, normalmente representa um som como ha ou ha, um som bem suave, mas nessa época, mais perto das transformações descritas pela Lady Grimm, sobre a qual eu tenho um vídeo e vocês poderiam gostar, é mais provável que, como esse H ele se origina a partir de um antigo som de K, que ele ainda era um pouco mais áspero, era um som velar, não ha, mas ha. Então a gente teria uma pronúncia como Hamithi, algo assim, Hamithi. Pois bem, vamos lá. A partir de Hamithi, o que é que vocês acham que a gente tem em português? Se você disse camisa, você acertou. Bem, vou dar a resposta de como aconteceu essa transformação. A partir de Hamithi, essa palavra, essa raiz nessa palavra assim, ela passaria para o latim como camice, certo? O latim não tinha th, então passa como um som de S. E nessa época, essa é uma palavra que só entrou no latim tardio, alguns séculos depois de Cristo. Era uma época em que o som do H em latim já era mudo para a maioria das pessoas, e mesmo quando era pronunciado, era uma coisa que as pessoas faziam para falar um latim mais culto, com uma dicção melhor. Mas no uso geral, o som do H já estava ficando mudo em latim. Só que o som que a gente tinha no germânico antigo era um som bem pronunciado. Não era um Hamithi quase mudo, era Hamithi. Era um som bem marcado e bem pronunciado. Então, por causa disso, desse som de ha, é provável que ele tenha passado para o latim como K. Hamithi como camice, para poder marcar bem a pronúncia desse som inicial. Aí você teria essa raiz camice com um A final, para a palavra poder ficar declinável, como uma palavra da primeira declinação, e a gente teria camícia, certo? Camícia. Aí você vai ter a sonorização do S, camísia, e depois a gente perde esse izinho, camísia, se torna camisa, que é o que a gente tem hoje. E bem, falando de roupa, já sabe, né? Insider é a melhor. Bem, agora falando sobre as roupas da Insider, você já sabe que a camiseta Tech é a porta de entrada para outros produtos deles, né? Quando você se acostuma com um tecido que tem boa regulação térmica, que precisa lavar pouco e que não precisa passar o ferro, você termina querendo mais roupas assim. No meu caso, a minha peça de roupa preferida da Insider terminou sendo essa aqui, que eu vou mostrar aí na tela. Eu gosto de roupa nesse estilo, mas não podia usar muito aqui em Natal porque a gente não tem um inverno de verdade. Só que com essa aqui, que me protege no frio se eu precisar, mas também deixa o calor do corpo escapar quando não está tão frio, eu posso me vestir assim aqui em Natal, graças à Insider. Então, aproveite você também para adquirir uma peça como essa aqui ou alguma outra. Passe na página da Insider e use o cupom GLOSSONAUTA. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Voltando para o nosso conteúdo linguístico, vamos lá. A próxima palavra é luna, certo? É fácil, né? E aí, que palavra do português vem de luna? Se você disse lua, acertou. E aí, qual foi o estágio intermediário entre luna e lua? Conseguem deixar isso aí nos comentários? Bem, vou dar a resposta. Entre luna e lua, a gente teve o seguinte. Primeiro, o luna, que tinha uma vogal longa, perde a vogal longa.
luna se torna luna. E depois, o N entre vogais vai cair, deixando uma nasalidade sobre a vogal precedente. E aí, luna se torna lua, certo? A gente teria lua. E depois a gente perde a nasalidade desse U de lua e a palavra se torna lua. Só que, curiosamente, ainda hoje, existem algumas pessoas no interior do Nordeste que usam a pronúncia arcaica lua, com o nasal, e eu sei que também lá nos Ancares leoneses, em Leão, na Espanha, perto do território galego, também tem falantes de galego que usam a pronúncia arcaica lua. Então, muitas vezes, esses arcaísmos que mostram a história da língua ainda sobrevivem em alguns lugares por mais tempo, mesmo depois de terem desaparecido do uso geral da língua. Bem, lembra que eu comentei também que existem palavras que entram no uso da língua pela via culta e terminam apresentando uma forma mais arcaica? Bem, de lua, o adjetivo de lua, né, algo referente à lua, é algo lunar e não algo luar. Por quê? Porque o adjetivo lunar não veio da palavra lua diretamente como a gente usa, mas da palavra do latim luna. Então, pegaram o adjetivo do latim e passaram para o português. Por isso que a gente tem lunar. Tá? Isso acontece bastante. Você vai ver que você tem uma palavra, só que o adjetivo dessa palavra, às vezes tem alguma letra a mais, tem alguma coisa que não está na palavra em si. Aí você se pergunta, por quê? Bem, é porque pegaram a partir do latim e essa palavra não veio do uso comum, tá? Isso quer dizer que o povo normal, assim, no dia a dia, não usava a palavra lunar. As pessoas diziam só algo da lua ou algo assim. A palavra lunar foi introduzida na língua portuguesa pela via culta, por isso conserva o N do luna do latim. Tá? Então a gente tem lua mais lunar. Isso acontece em espanhol também, por exemplo, você vai ter a palavra do latim ferrum, certo? Que deu em português ferro, mas em espanhol deu hierro, porque o espanhol perde o F e o espanhol também vai ditongar esse E em IE. Então, ferrum nos deu ferro em português, mas deu hierro em espanhol. Entretanto, o adjetivo de ferro, tá? O adjetivo de ferro em português é férreo, algo férreo, faz sentido. Em espanhol, o adjetivo de ferro, de hierro, no caso, é férreo e não hierreo. Por quê? Estranho, né? Hierro, férreo. Por quê? Bem, é porque ele vem do ferrum, do férreus, do adjetivo férreus, do latim. Então, pegaram essa palavra diretamente do latim e aí ela fica com essa discrepância. Você vai ter hierro mais férreo em espanhol. É assim. Assim como em português a gente tem lua e lunar, com esse N aí, né? Pelo mesmo motivo. Bem, agora vamos para a próxima palavra. Vamos ver se vocês conseguem. Que palavra em português veio da palavra do latim fenestra? Fenestra nos deu o que em português? Se quiserem pensar um pouco. Bem, fenestra nos deu fresta, sabe? Quando você deixa só uma fresta aberta ou tem uma frestazinha assim, isso é uma fresta, vem do latim fenestra. A palavra em latim significava janela e passou a ter o sentido de uma fresta em português. Pois é, fenestra nos deu fresta. E aí, querem escrever como isso ocorreu? Fiquem à vontade, esse vai ser legal. Vai lá, pausa aí e escreve aí como é que fenestra se tornou fresta. Lembrando que não tem nenhum problema se vocês errarem, tá? Eu quero ver variedade, eu quero ver o caos aí nos comentários. Coloquem aí o que vocês acham que aconteceu, tá? Não importa se depois eu vou dizer algo e vou explicar algo diferente do que você escreveu. Deixa o seu comentário aí mesmo, não tem nenhum problema não. Bem, bora lá? O que aconteceu foi o seguinte. Fenestra vai perder o N intervocálico, assim como luna se tornou lua e depois lua. Fenestra vai se tornar fenestra e depois feestra, certo? Depois a gente vai ter uma crase, dois S lado a lado, se juntam num só. Então, feestra se torna festra. E por último, a gente vai ter uma hipértese, que é quando um fonema pula de uma sílaba para outra. E festra se torna
fresta, tá? E no meu sotaque o S é chiado antes de T, então eu não digo fresta, e sim fresta. E é assim que fenestra nos deu fresta. E aí, conseguem pensar em português em alguma palavra que venha pela via culta e tenha relação com fenestra? Tem o verbo defenestrar, que é jogar uma coisa pela janela. Defenestrar tem a forma fenestra dentro, defenestrar. E essa palavra veio pela via culta, não pela via popular. Por isso que não passou pelas modificações fonéticas esperadas. Próxima palavra. Agora uma palavra grega de novo. Assim como eclesia, que a gente viu antes, né? A próxima palavra é parabolê. Vou ajudar. Vamos dar o primeiro passo já para o latim. Parabolê, no latim, se torna parábola. E aí que você entra em curto-circuito e diz, ué, parábola não é parábola em português já não? E a resposta é sim. Mas lembra que eu disse que tem palavras que dão dois resultados diferentes? Como o exemplo que eu dei de úngula, que nos dá tanto unha, como também nos dá úngula. Só que úngula é uma palavra que entra pela via culta, sem modificações, enquanto unha é a palavra com as modificações. Pois bem, temos aqui a mesma coisa. Parábola nos deu parábola, que é uma parábola, como as histórias que Jesus contava para ensinar alguma coisa. Também a gente tem parábola na geometria, né? Mas tem uma outra palavra que vem de parábola. E eu acabei de dizer essa palavra. Sabe qual é? Pois é, a palavra que vem de parábola é palavra. Palavra vem de parábola. Vai lá, pausa aí e escreve nos comentários como você acha que essa transformação aconteceu. Tô curioso. Pronto? Já foi? Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Parábola vai perder a vogal no meio da palavra aí, parábola, esse O. Ele vai cair, assim como a gente teve úngula, que passou pelo estágio ungla, e tégula passou por tegla. Parábola passa por parábla. Depois, parábla passa a parábla, certo? O som de B, ele vai se relaxar até ficar fricativo, né? Parábla, parábola, parábola, parábla, v, parábla. E depois a gente tem uma hipértese. Lembra que festra deu fresta? Bem, parábola vai dar palavra. O R e o L trocam de lugar. Parábola, palavra. E a gente tem palavra. Portanto, tanto palavra quanto parábola provém do mesmo ponto de origem. A próxima que temos é fábula. E aí? Mais uma que dá dois resultados. Então, se você tiver respondido que fábula nos dá fábula, acertou. Mas tem uma outra palavra que também vem de fábula. E aí, qual é? Pensa aí um pouquinho. A palavra é fala, certo? Então, de fábula, a gente teve o seguinte. A gente vai perder o U do meio. Fábula nos dá fábula. E também o A longo, né? Ele deixa de ser longo. Então, fá se torna fá. E aí tem fábula, passa fábula e depois fábula. A partir daí, fábula muda para fábula. E esse V termina se perdendo. Fábula se torna fala. Então, a fala, a nossa fala, vem daqui, de fábula. Então, a mesma palavra que significa uma fábula, um conto, uma história, é a palavra que faz referência ao nosso falar. A fala tem a mesma origem. Então, de uma mesma origem, tá, você tem duas palavras diferentes. Normalmente, quando isso acontece, que você tem uma origem única que dá duas palavras, essas duas palavras resultantes têm sentidos diferentes. Por isso que são palavras diferentes. Se tivesse o mesmo sentido, a gente usaria só uma, né? Mas a gente termina pegando uma para dar um sentido e outra para dar outro sentido. Então, sim, fábula nos deu fábula e nos deu também fala. E, consequentemente, se eu apresentar o verbo aqui, fabulari, e perguntar, e aí, que é que vem de fabulari? Se fábula deu fala, então fabulari deu falar, mas também deu fabular, que é contar fábulas, né? Mas deu falar também. E aí, nos comentários, quero ver vocês fazendo a transformação de fabulari até falar. Vão lá. Já foi? Bora lá então, vamos continuar. Foi o seguinte, agora eu vou explicar. Fabulari perde as suas vogais longas, né? E daria fabulari. Depois se regulariza, deixa de ser um verbo depoente,
não vou explicar o que é isso agora, a não ser que... Se você souber latim, vai saber do que eu estou falando, né? Mas, se não, ele deixa de ser um verbo depoente e de fabulare passa a fabulare. Depois você vai ter a queda do U do meio, né? Fabulare se torna fablare. E depois a gente tem a perda do E final, fica fablar. Chegando nesse ponto, fablar, é a partir daí que você vai ter a bifurcação do uso que a gente tem em português para o uso do espanhol. Em espanhol você vai perder esse F de fablar, né? Ele vai se relaxando até se tornar uma aspiração e depois ficar mudo. Então vai virar fablar, 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 hablar, hablar. E fica mudo e a gente escreve com um H, hablar. Já em português, o que a gente terminou perdendo aqui foi esse B, né? O fablar vai virar um V, primeiro fablar, e vai relaxando. Fablar, fablar, falar, falar, até dar o falar que a gente tem hoje. Então, fabulare nos deu tanto falar, como também nos deu fabular, que é contar fábulas. Vamos agora já para os últimos exemplos. O próximo é o verbo dicere. E aí, o que é dicere? Vou dar um exemplo, vou colocar uma frase em latim para ver se vocês entendem o que é dicere. Possum dicere nomen canalis mei, quod est glossonauta. E aí, possum dicere é o quê? Possum dicere nomen canalis mei, quod est glossonauta. O que é que significa isso? Possum dicere é posso dizer. Isso mesmo, dizer. Então vamos lá. Dicere deu dizer. Agora, o trabalho de vocês aí é escrever nos comentários o processo de transformação. E aí, como é que dicere se tornou dizer? Vamos lá, divirtam-se. Bem, aqui vai a resposta. Dicere passou pela seguinte modificação. A gente vai ter a transformação desse som de que, dicere, né, você teria originalmente que, né, ele vai se palatalizando. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Então, a transformação vai acontecendo assim, né? Que, che, 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 che. Aí, dicere nos daria dicere, dicere. Depois, a gente vai ter a troca da posição da sílaba tônica. Dicere termina se tornando dicere, certo? Dicere. Para se regularizar com outros verbos que têm a sua acentuação na terminação do verbo, tá? Então, fica dicere. Depois, temos um processo de sonorização. Dicere vai passar a dizere. Certo? Gradualmente, né? Dicere, dizere, 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 dizere. E temos dizere. E depois cai o final, né? Cai o E final. E dizere se torna dizer. E por último, o som do Z muda para Z. Dizer se torna dizer. E daí temos o dizer que usamos hoje. Agora vamos para o último exemplo. Vocês já podem fazer no automático. Se dicere se torna dizer, então, facere se torna isso mesmo, fazer. Estou dizendo isso mesmo porque tenho certeza que você acertou. É impossível não ter acertado. Isso mesmo, muito bem, muito bem. Dicere dá dizer, facere dá fazer. Muito bem. Espero que tenha gostado da experiência. Hoje, você usou a sua mente para analisar as transformações de sons das palavras. Hoje foi você um glossonauta. Eu fui um mero ajudante. Bem, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Mande o vídeo para outras pessoas que poderiam gostar e deixe o seu gostei e também inscreva-se no canal. Não se esqueça de passar na página da Insider e usar o cupom GLOSSONAUTA. Até mais, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.